Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema inovador, que é o design regenerativo, que tem a ver com cultura regenerativa. E para isso nós convidamos a Flávia Vivacqua, que ela é especialista em desenvolvimento humano, também fundadora do Design Regenerativo Brasil, que ela vai falar um pouquinho também sobre essa palavra e esse movimento. Bem-vinda, Flávia. Eu gostaria Muito de, grata, eu muito gostaria de, grata, Marcelo. eu gostaria de iniciar perguntando a você o que é esse tema, o que é essa expressão design restaurativo, e que eu acredito que se liga também a uma ideia de uma cultura, de uma visão, né, um paradigma regenerativo. Eu gosto de dizer que o restaurativo ele está contido na regeneração. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, não à toa você está trazendo, adiantando aqui um ponto importante do que a gente vai falar. Se a gente for falar de design regenerativo ou regeneração, ele é ao mesmo tempo, ele é uma metodologia possível de ser aplicada na, na criação de tudo que a gente for manifestar na nossa realidade, inclusive a nossa própria realidade, mas é também um paradigma novo. Ele também é uma abordagem de modo de viver, é uma abordagem que a gente pode dizer filosófica, mas que envolve uma nova visão, uma nova perspectiva de mundo e de realidade. E que constrói esse futuro e esse processo de transição do ponto que a gente está, que é um sistema degenerado, quer dizer, um sistema que não sustenta mais a biodiversidade das vidas que estão hoje no planeta, inclusive a nossa própria existência como espécie. Então, se a gente continuar nesse modo de viver, a vida não é mais sustentável. Então, esse processo de transição, de sair de um sistema, de uma realidade de degeneração desse sistema, para ir para uma realidade de regeneração sistêmica, é aí que o design regenerativo entra, né? Nos dando um caminho, um horizonte e método e uma abordagem para fazer esse processo de transição. Certo. E dentro dessa visão tem muito a ver a questão ambiental, né? Pelo que eu percebo, você fala um modelo de desenvolvimento de civilização que tem uma degeneração, e a gente vê isso em tantos aspectos, né? Social, ambiental, cada vez mais, as doenças, etc. E como é que é essa ligação para você aí, mais propriamente com a gravidade ou a consciência até da gravidade, que muita gente não tem essa consciência da gravidade das questões planetárias urgentes. A gente trabalha com uma perspectiva de níveis de consciência, né? E de uma maneira muito simples mesmo, é a gente entender a consciência de nós mesmos, a consciência de si, a consciência coletiva, quer dizer, a consciência daqueles com quem eu me relaciono no meu cotidiano, e o ambiente do qual essas relações acontecem, e aí entender que eu me relaciono com o outro, não só o outro humano, mas também o outro não humano, ou os outros não humanos, para a gente ir para uma dimensão de uma consciência ecossistêmica, que também é muito além do entendimento do meio ambiente onde estamos, mas entender que o meio ambiente faz parte
dessas relações e da qualidade com que a gente vai para essas relações. Então, se a gente fala esses níveis, que a gente pode entender que são escalas de relações, elas também nos exigem uma nova consciência para ir para essas relações com mais qualidade, com mais saúde, né? Então, eu acho que também é importante a gente dizer, quando a gente. Sim, o design regenerativo envolve a restauração desse meio ambiente, né? Assim como a restauração das nossas relações todas. Mas a gente diz que ele vai além da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade tem um tripé muito conhecido, que é a gente entender que hoje está se dando o nome de ESG, né? Que é ambiental, a governança e o social. Então, esse é um tripé que faz com que a gente olhe para os problemas, vamos dizer assim, que a gente está enfrentando no aqui e agora e tente achar soluções para esses problemas. Mas dentro da sustentabilidade, a gente acaba focando nos problemas que, na verdade, são consequências de coisas que foram decididas, às vezes, até, se a gente for olhar socialmente, no século XVIII, no século XIX, com a industrialização e o impacto disso que a gente está vendo aqui hoje. Então, a sustentabilidade, que é esse 0 a 0, né, que eu digo que eu gosto de dizer, olha, a gente, quando vai para a sustentabilidade, a gente tentar neutralizar os nossos impactos, né? É essa busca dessa neutralização. E a gente tentar minimizar esses impactos. Agora, quando a gente está falando de regeneração e de cultura regenerativa, eu gosto de dizer que isso é o nosso horizonte, é como se a gente tivesse uma direção. E nessa direção existem estágios para a gente chegar nesse caminho. E aí a gente vai além da sustentabilidade. E aí a gente vai precisar de recursos que são internos e externos e que vão além do meio ambiente, né? Além do que é esse entendimento que a gente tem hoje de social, principalmente aqui no Brasil, com a cultura das ONGs, por exemplo, e para além desse lugar das tomadas de decisão que são imediatistas para a solução desses desafios, né? Então, a gente realmente olhar além, olhar como é que a gente regenera realmente esses contextos que a gente está vivendo hoje com muito... Enfim, acho que a experiência, por exemplo, da pandemia nos atravessou a todos e é um antes e depois disso, né? E é um bom exemplo de conscientização também do que significam esses impactos, né? A médio e longo prazo. Eu fico pensando no desafio, acho que também nosso telespectador, né, sempre tentando chegar aos níveis de concretude da vida de cada parte, né? Por exemplo, nas diversas áreas, como é que isso pode se concretizar, assim, a mudança de paradigma, essa mudança de visão. Por exemplo, eu faço parte de um grupo que está tentando montar uma ecovila, né? É todo um trabalho, a visão de construção diferente, de aproveitamento das águas, o uso coletivo da terra. Então, isso tem uma conexão com essa ideia de design regenerativo, também a ideia de permacultura, a ideia de comunidades sustentáveis, de consumo sustentável. Surgiram várias expressões nos últimos anos, né? Dentro da área ambiental, principalmente. Parece que isso teria uma conexão direta assim, com a ideia de a gente pensar um desenho regenerativo, vai acabar conectando, dialogando com essas entidades, essas ONGs, essas práticas, essas filosofias, esses modos
né? Em cada um na sua área, eu vim aqui para pensei a área da moradia, por exemplo, né? Da coletividade, seria isso? Sim, eu vejo que o design de culturas regenerativas ele talvez seja um grande guarda-chuva por ter essa visão de futuro com base, com valores, com premissas e com perspectivas capazes de integrar essas diferentes tecnologias, esses diferentes saberes, inclusive saberes ancestrais, com saberes de ponta, de ciência de ponta, por exemplo. Mas eu gosto de trazer como o que eu chamo de até por questões de entendimento mais didático, assim, o que eu chamo de termômetro da regeneração, que é a gente conseguir ir entendendo esses níveis de distinção no nosso dia a dia, para a gente conseguir começar a entender se o nosso fazer e as nossas práticas, e se a nossa visão de mundo e consciência está mais ou menos direcionada para o sistema degenerado ou para o sistema regenerado. E até a sustentabilidade, eu acho que a gente consegue ter um entendimento do que isso seja, porque a gente parte do que a gente chama de ações convencionais, quer dizer, ações que estão dentro da lei estabelecida, e eu vou sempre tomar partido dentro dos limites da lei. Então, né, você trouxe a questão do meio ambiente. Eu posso reflorestar até 30 metros da margem do rio, então eu vou desmatar nesse limite, né? Então, eu vou eu não vou além do que está estabelecido socialmente, mesmo que eu entenda que isso degrade mais do que regenera. Um outro nível seria o que a gente chama de nível verde, que é melhorias relativas ou melhorias, pequenas melhorias. Então, no nosso dia a dia cotidiano, ok, eu começo a fazer a seleta do meu lixo, daquilo que é lixo, que eu ainda considero como lixo. Então, eu ainda faço a seleta de materiais, eu já separo o material orgânico, mas quando eu vou colocar na rua para os lixeiros levarem, eu já perco a noção sistêmica do caminho que é esse material que eu fiz a seleta dentro da minha casa toma. Eu já não me responsabilizo isso. Eu, de certa forma, eu não compartilho, eu transfiro algumas responsabilidades que ainda seriam dentro estariam ainda dentro do meu campo de responsabilidade. É aí, por exemplo, que os greenwashes acontecem, né? É ainda nesse nível. Para a gente chegar na sustentabilidade, que é o 0 a 0, como eu comentei, e para daí a gente começar a ir para um nível da regeneração, né? Que é o nível do restaurativo, que é onde eu ainda vejo a natureza separada de mim, e eu ainda faço pela natureza, no sentido de que eu, ser humano, tomo ainda decisões, então todos os fazeres de reflorestamento, de impactos positivos, estão dentro do restaurativo, da gente ainda não só buscar o 0 a 0, a neutralização, mas buscar o impacto positivo. Isso é o que a gente chama de restaurativo dentro, que já é muito, já é bastante, mas que não basta. E aí a gente vai para uma dimensão seguinte, que é o que a gente chama de reconciliatório, que é eu faço com a natureza. Talvez essa passagem do restaurativo para o conciliatório é onde entraram, por exemplo, as tecnologias baseadas na natureza, né? Onde é essa passagem. Mas talvez o nível de passagem do reconciliatório para o regenerativo é onde entra, por exemplo, a biomimética,
as tecnologias bioinspiradas, e isso está desde, né, você perguntou das ecovilas, por exemplo, quando a gente vai olhar para a gestão de comunidade a partir de sistemas vivos, a gente está falando de gestão bioinspirada. Então, e aí a gente começa a tomar decisões não para a natureza, que está ainda separado, mas eu me vejo integrado na natureza e começo a tomar decisões com a natureza. Nesse momento, a gente começa a ver um rio, por exemplo, como um ente de direitos, por exemplo. E aí a gente começa a entrar numa ética nos direitos da natureza. Uhum. Mas quando a gente vai para a regeneração, a gente entra num nível de que a gente diz de uma integração tal que as minhas decisões são como natureza. Então, eu saio de um estágio para a natureza, com a natureza para como natureza. E Muito a minha. interessante esse ponto aí, né, Flávia? A gente precisa fazer um intervalo, mas vamos continuar nessa questão, está muito Sim. interessante. Aqui discutindo e conversando sobre design regenerativo com Flávia Vivaco, que é especialista em desenvolvimento humano, fundadora do Design Regenerativo Brasil. Retornamos já já. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando hoje sobre um tema novo, que é o design regenerativo, né? E aqui temos a presença da Flávia Vivaco, que é especialista nesse tema, é especialista aí no desenvolvimento humano, né? Fundadora do movimento Design Regenerativo Brasil. Flávia, você falava aí da importância dessa visão, né, como implementar isso numa outra lógica, um outro paradigma, uma dimensão né, sistêmica também, e eu fiquei pensando também naquela continuidade da aplicação, como se aplicaria uma visão sistêmica e até regenerativa, por exemplo, pensando na organização da vida de uma família, ou algo, né, dessa forma, ou até uma organização mesmo, né? Eu acho que praticando essas. Porque o que acontece? O design regenerativo, ele, como método de aplicação, ele vai considerar o contexto onde as pessoas estão, né? E a realidade daquele contexto, as especificidades daquele contexto, e aí entender o que vai precisar ser resgatado, né? O que vai precisar ser restaurado, o que vai precisar ser integrado. Então, é muito difícil a gente dar uma receita de bolo, né? Uma fórmula para algo que trabalha com a complexidade, com a diversidade que cada contexto tem, né? Mas se a gente for considerar as diferentes dimensões de consciência, o que eu diria é invistam muito na consciência de si, no autodesenvolvimento de cada indivíduo, para entender o que é a potencialidade e quais são as potencialidades que não estão sendo desenvolvidas ou as necessidades que não estão sendo atendidas, para que esses indivíduos dentro de uma família, por exemplo, possam estar plenos e poderem coletivamente começarem a tomar decisões que impactam o seu contexto de ação e as suas relações de vizinhança, de proximidade. E aí, a partir disso, né, dessa interesse dos indivíduos no coletivo, esse coletivo começa a atuar dentro de uma inteligência que aí pode ser uma inteligência sistêmica, quer dizer, como é que esse coletivo
impacta o ecossistema do qual ele pertence, né? Se você está num bairro, por exemplo, né? Ou se você está fundando uma ecovila ou uma comunidade intencional, ou se você está numa pequena cidade, ou dentro de um projeto, dentro de uma instituição maior. Às vezes é uma organização, às vezes é uma instituição acadêmica, por exemplo. Então, e não ter pressa, mas ter essa relação de coerência e impacto muito presente nas suas escolhas, vamos dizer assim, né? Nas escolhas cotidianas que a gente vai fazendo. Eu acho que é o que eu consigo falar de uma maneira mais ampla, para não cair em descuidos, vamos dizer assim, né? Certo. Em termos de projetos assim, em andamento, que você acha interessante citar nessa área, ou próximo disso, também na área ambiental, coisas que você vê como coisas positivas, né? Negativo a gente tem muito, né? A gente tem muito problema, muita degeneração, né? Alguns dos meus mestres dizem que a gente está num período de degenerescência, né? Assim, de muita dificuldade, mas aí possibilidade de renovação, de renascimento também, né? O que Isso. você vê como pontos positivos, assim, seja na área ambiental ou seja nessa área regenerativa ou assemelhados? Eu penso que recentemente a gente fez um primeiro relatório da regeneração no Brasil. E esse relatório ele envolveu um mapeamento de iniciativas pela regeneração. Então, foram, nesse primeiro ano, mais de 120 iniciativas no Brasil que se autodeclararam dentro desse processo da regeneração, né? Então, elas se posicionaram dentro desse termômetro da regeneração que eu comentei no primeiro bloco, e daí responderam uma pesquisa quanto a com foco, sobretudo, a essa cultura organizativa, entendendo que essas iniciativas, sendo coerentes internamente, as suas iniciativas também podiam ou podem expandir essa coerência para suas ações né, externadas da iniciativa. E eu estou contando isso para vocês, uma, porque o relatório é público, ele está acessível no nosso canal, no canal do designerregenerativo.com ou .org, como for melhor, mas porque um dos principais temas, as principais iniciativas, elas estavam dentro da educação, o que é muito importante, porque daí a gente entende que esses projetos eles têm caráter de capilarizar o entendimento, né? Os valores, a ética, os conceitos da regeneração. Tem os trabalhos as iniciativas que trabalham com desenvolvimento comunitário local e desenvolvimento biorregional, né? Atuando dentro dos territórios, integrando não só uma perspectiva de restauração ambiental, que sim, que é um tema importante que perpassa essas iniciativas, mas também esse entendimento do, do fortalecimento mesmo e da evolução de comunidades locais que estão cada vez mais conscientes dos seus territórios e dos biomas do qual elas fazem parte. E que fazem aí resgates culturais, e por isso que a gente chama de culturas regenerativas, e não só uma cultura, mas o fortalecimento e a possibilidade de criar diferentes culturas para essas diferentes biorregiões, né? Então, a gente tem aí, fala também
de projetos que vão estar, de iniciativas que vão estar trabalhando dentro dessa consciência de resgate de tradições, né? De culturas tradicionais, de saberes tradicionais. Então, assim, eu não quero falar de um ou outro projeto para não ser para não deixar projetos importantes de fora, né? Aí a minha sugestão é que quem queira sim, saber mais quais são esses projetos, vá para o mapeamento, né? O mapeamento traz essa visibilidade, traz os links, traz os contatos e traz uma pequena descrição de cada um desses projetos. Como é que o nosso telespectador pode procurar isso? Ele procura pela internet mapeamento? Isso dentro do site www.designerregenerativo.com. Você vai em ecossistema, dentro de ecossistema mapeamento. E lá você vai ter um mapeamento georreferenciado e você vai poder encontrar projetos que estão na sua região e com quem você pode acionar. E lá tem um pequeno descritivo de cada um desses projetos, com o site direto para esses projetos, e você pode também baixar o relatório, que é o primeiro relatório sobre design regenerativo no Brasil. É só procurar pelo título do próprio programa, né? designregenerativo.com. Lá tem a parte ecossistema e aí o mapeamento, né? É Isso, isso, que é o mapeamento do design regenerativo no Brasil, né? É um mapeamento isso, que foi feito. da É, regeneração, de iniciativas que, que trabalham para a regeneração no é. Brasil. Mais alguma fonte, alguma coisa, contato, alguma que você gostaria de citar como que vem agora para você nessa área? Ou... No nosso próprio site, a gente tem lá disponível também gratuitamente a biblioteca, Biblioteca. que é uma biblioteca com uma série de referências bibliográficas, links, vídeos, artigos, o que a gente tem em português, mas também outras referências internacionais em espanhol ou inglês. Então, tem essa biblioteca ali, quando você fala de referências, logo me vem a biblioteca, que está disponível para nós, para todo mundo. Existe a Escola da Regeneração, que são esses espaços de capacitação e que vão desde de capacitação de lideranças, capacitação em design regenerativo, enfim, tem lá em métodos, em ferramental para essas aplicações. Então, a Escola da Regeneração também está Ah, lá. muito bom. Infelizmente chegamos ao nosso esgotamento do tempo aqui, né? Deixar antes a indicação aí novamente o site, né? designregenerativo.com. Procure muitos materiais lá dentro, a própria biblioteca. As redes sociais também, né? Tem a rede social da Flávia Viváqua lá no Instagram. Tem o nosso Instagram do programa Realidades, TVU também. Tem o meu Instagram também, professor Marcelo Perisoli, né? E aí estamos disponíveis. Vamos agradecer muito, então, a presença da Flávia Viváqua, que é especialista em desenvolvimento humano, fundadora do Movimento Design Regenerativo Brasil, conversando nesse tema tão importante para os dias de hoje, que é o design regenerativo, né? Obrigado, Eu Flávia. que te agradeço, professor Marcelo, pelo convite e pela sua visão de trazer um tema que está chegando no Brasil e que é tão importante. Quer dizer, a gente, na verdade, tem esse tema naturalmente nas nossas tradições, mas que de alguma forma a gente precisa dialogar com outras culturas. Então, que assim Ah, seja. obrigado e a Grata. todos até a próxima.